Está entrando no ar, programa Nova Vida em Cristo. Louvor, adoração, intercessão, palavra, programa Nova Vida em Cristo. Olá, Deus abençoe sua vida. Quarta-feira, começando mais um programa Nova Vida em Cristo. Eu quero já te convidar para o nosso culto hoje, 19h30, culto Palavra e Unção. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do convite ao culto. Eu vou te fazer esse convite de uma forma diferente. Eu quero te convidar lendo um Salmo 95. Olha só o que diz. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ação de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Todos os cultos aqui na Igreja de Nova Vida, nós começamos o culto com louvor. Eu quero te fazer esse convite, venha, vamos aclamar ao Senhor, vamos cantar cânticos exaltando, porque o Senhor é a nossa rocha eterna. Você crê em Deus? Você ama a Deus? Então venha, vamos juntos cantar ao Senhor. E hoje eu quero te apresentar como você vai ser recebido, o que te espera aqui na Igreja de Nova Vida. Eu estou te fazendo esse convite e quero te mostrar como você vai ser recebido. Aqui na Igreja de Nova Vida, durante os avisos, logo após os louvores, nós temos um momento de conhecer os nossos visitantes. E hoje eu vou te apresentar o nosso kit de boas-vindas. Separei um aqui para te mostrar aqui o nosso kit de boas-vindas. Durante os avisos, nós presenteamos os visitantes com essa lembrancinha aqui, essa sacolinha personalizada. Tem alguns itens aqui dentro. Nós temos um marca-página aqui com os horários do culto e também as nossas redes sociais e o nosso propósito, um pouquinho da nossa história. Nós temos aqui também um livreto, Princípios para a Vida. Esse livreto aqui, ele rapidinho você consegue ler ele, são apenas 30 páginas. Ele foi escrito pelo fundador da Igreja de Nova Vida, o bispo Roberto Macalister. São alguns princípios para a vida, como o título mesmo diz, fala sobre o batismo, sobre o pecado, fala sobre o Espírito Santo, alguns pontos teológicos básicos para você conhecer mais a Deus e conhecer a nossa teologia. Então esse livreto também é seu e não acabou ainda não. Nós temos aqui um calendáriozinho com o nosso propósito, calendário de geladeira com um imãzinho. Nós temos aqui também um bombom para você, um chocolatinho para agradar. Então esse aqui é o nosso kit de boas-vindas. Mas também nós te presenteamos com uma caneta e este formuláriozinho. Você coloca só o seu nome, telefone, algumas informações básicas aqui, porque nós temos uma equipe de integração, nós temos uma equipe de acolhimento. Todo visitante que vem aqui na igreja, nós perguntamos se você está visitando, ele recebe essa lembrancinha, preenche este formulário e um irmão, uma irmã vai entrar em contato, fazendo uma ponte entre você e a igreja. Nós temos uma equipe também, além de contato via WhatsApp, uma equipe de visita. Se você quiser, nós temos uma equipe que pode visitar o seu lar, conhecer você, sua família, e ser essa ponte. E você vai ficar agora com um depoimento de um desses irmãos que entra em contato, um desses irmãos que faz parte da nossa equipe de integração. E logo depois, você fica com a terceira parte da mensagem do pastor Giovanni, Casa do Espírito Santo. Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Wendel, eu faço parte do Ministério de Integração aqui da Igreja de Nova Vida de Caratinga e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho em relação ao ministério.
Quando eu entrei para a igreja de Nova Vida, meu primeiro culto que eu tive aqui na igreja, ainda não existia o Ministério de Integração. Então eu cheguei, participei do culto, ouvi a palavra, louvores, me senti muito bem na igreja, porém eu não tive um acolhimento pós-culto. E isso dificultou um pouco a minha integração aqui na igreja, no sentido de conhecer um pouco sobre a história da igreja, no sentido de saber como que funciona a doutrina da igreja. Então eu me senti um pouco perdido. Com o passar do tempo, eu voltei novamente aos cultos, teve a Santa Ceia no culto, porém eu fiquei com um pouco de receio de participar, que eu não sabia como que funcionava a doutrina da igreja. Então eu via todo mundo participando da Santa Ceia, mas eu não tive essa oportunidade nesse dia. Eu assisti o culto, ouvi a palavra, gostei muito da pregação, do louvor, e me senti muito bem acolhido, porém sem ainda o contato humano, né? O acolhimento pessoal dos integrantes da igreja. Então, até que teve um culto de casais aqui na igreja, eu vim, participei do culto, foi muito bom, teve uma participação um café pós-culto, né, que a gente chama de comunhão entre os irmãos, né, e foi muito bom. E nesse café, onde a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de conversar a primeira vez com um dos pastores da igreja, que é o pastor Edil, e aí eu tirei minhas dúvidas com ele sobre a comunhão da igreja, sobre a doutrina, sobre a palavra, tudo que eu tinha de dúvidas sobre a igreja. E aí que eu comecei de fato a me introduzir na vida da igreja. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque eu quero que vocês se situam, para vocês saberem a importância do Ministério de Integração no qual eu faço parte. Então, eu faço parte da equipe de contatos do Ministério de Integração. O que é a equipe de contatos do Ministério de Integração? É uma equipe que visa contactar os visitantes da igreja pós-culto. Então, facilitando assim a integração das pessoas no culto. Hoje a gente recebe muitos jovens, cerca de 50% do nosso público é jovens e 23% do nosso público é adolescentes, tá? Então, eles não tinham esse suporte pós-culto para entender sobre a doutrina da igreja, sobre a comunhão, sobre os horários, sobre os ministérios que a igreja tem. Então, o Ministério de Integração veio para fazer esse feedback, digamos assim, esse contato pós-culto. E como que funciona? Quando o visitante vem ao culto, a gente troca contatos, né? E assim, a gente consegue facilitar esse contato, entendeu? E fica muito mais fácil para quem ainda não conhece a igreja de Nova Vida, tá conhecendo o nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz em estar aqui hoje, podendo testemunhar para vocês como foi o meu processo de integração da igreja e que essas pessoas que vêm hoje, elas não precisam passar por esse processo que eu passei de conhecer a igreja de forma natural. Então, o Ministério de Integração é muito importante nesse sentido. A pessoa se sente mais acolhida, se sente mais à vontade, e assim elas podem estar participando mais rapidamente de todos os eventos da igreja, de todos os ministérios da igreja, quem quiser participar, é claro, né? Então, eu termino o meu depoimento fazendo um convite a todos vocês que ainda não conhecem a igreja de Nova Vida, a vocês que estão passando por momentos difíceis, a você que não tem uma igreja para congregar, a você que ainda não aceitou Jesus, para você estar vindo aqui conhecer nossa igreja e saiba que você vai ser muito bem recebido, a gente vai trocar esse contato, esse calor humano, e a gente vai integrar você na igreja, é claro, se você não tem um local para congregar, e a gente vai te dar todo esse suporte para que você se sinta bem acolhido aqui na nossa igreja. A igreja hoje conta com vários ministérios, tá? O Ministério de Integração conta também com uma equipe de visitas, tá? Para aquelas pessoas que têm vontade de receber um pastor ou vontade de receber um casal da igreja em sua casa para tomar um café, para conversar, para desabafar sobre as coisas que têm acontecido na vida. Então, quando você visita a igreja, você recebe um panfletinho aqui, um livreto da igreja, recebe um bombom, e aí a gente te entrega uma fichinha. Nessa fichinha você pode colocar seu nome, seu telefone, seu endereço, e através desse telefone a gente faz o contato com você. E se você quiser, é claro, uma visita,
a gente pode estar agendando uma visita para você nos receber em sua casa para trocar esse papo, bater esse papo gostoso. Então fica aqui o meu convite a todos vocês que ainda não têm uma igreja para congregar, que ainda não aceitou Cristo, ou que você já tinha uma igreja para congregar, mas tem se afastado do Evangelho. Fica o convite para você vir conhecer o nosso trabalho, vir conhecer a nossa igreja. Você vai ser muito bem recebido. Tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo, que vocês tenham tirado aí para ouvir o meu depoimento, o meu testemunho, e que Deus abençoe você e toda a sua família. E eu aguardo você aqui na nossa igreja. Tchau. Como na criação o Espírito estava sobre a face das águas, nesses dias Ele quer estar cobrindo toda a terra. Nós oramos por avivamento, nós buscamos avivamento, só pode acontecer avivamento se nós entendermos quem é o Espírito Santo e qual é a obra que Ele faz. O Leonard Ravenhill, que é um pastor norte-americano, escreveu Por que tarda o pleno avivamento? Ele diz, respondendo a essa pergunta, por que tarda o pleno avivamento? Porque nós acostumamos a viver sem Ele. Muitos crentes nem sabem que existe Espírito Santo. Estão naquela mesma condição dos crentes de Éfeso, quando Paulo pergunta, eram 20 homens. Vocês ouviram falar do Espírito Santo? Eles disseram, nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo então orou com eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram algo novo na vida deles. Irmão, se você quer ter uma vida cristã dinâmica, você precisa entender que a vida cristã não se limita a essa vidinha que você está levando. Que muitas vezes você não consegue meditar, que você não consegue orar, que você não consegue, e aos pouquinhos você vai se esfriando. Porque não tem jeito de você viver uma vida cristã dinâmica se você vive da sua maneira. As pessoas querem viver as bênçãos de Deus, como? Da sua maneira. Não é da nossa maneira que nós vamos ser abençoados, é da maneira do Pai. Deus quer nos abençoar. Então, é muito importante sabermos que o salvo, o crente, o cristão, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, diga comigo, eu sou templo de Deus, morada de Deus, sou a casa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita naqueles que se entregaram a Ele. Deus quer estar com o seu povo, Deus quer viver com eles. Na antiga aliança, quando você lê o Antigo Testamento, você vê que Deus, ao criar o homem, todos os dias vinha ter um diálogo, uma comunhão com o homem. O homem pecou, mas Deus não abandonou o homem. E aí você vai vendo que na antiga aliança, Deus era adorado no tabernáculo, que foi construído no deserto. O tabernáculo era uma tenda móvel, uma lona, e ali tinha utensílios sagrados, e Deus se manifestava naquela tenda, porque Deus quer tabernacular com os homens, Deus quer estar no meio do seu povo. Era fácil conduzir aquela tenda, todos os lugares, porque o povo era nômade. Mas aí, mais tarde, o templo de Salomão é construído em Jerusalém. E aí Deus é adorado ali em Jerusalém. A presença de Deus era manifesta de tal forma no templo, que no dia da inauguração a glória de Deus foi tremenda. Está registrado em 1 Reis 28, 10 e 11, que a glória de Deus se manifestou naquele lugar, que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Mas aí nós entramos na nova aliança, que foi o que Jesus veio fazer. Jesus veio inaugurar uma nova aliança no seu sangue. E Ele nos fez uma promessa. E a promessa é que viria o amigo Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito. Então, agora o Espírito Santo não vem de forma esporádica. O Espírito Santo agora vem e habita no próprio povo, na igreja. E a igreja de Deus é o templo de Deus, e esse templo somos nós. O templo não é esse espaço físico. Isso aqui sem gente é vazio. Então o templo somos nós, a igreja de Cristo, os que creem em Jesus. Somos o templo do Espírito Santo. O que isso significa?
O que você entende com isso? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e significa, como nós cantamos aqui, que o próprio Deus vive em nós. O próprio Deus vive em você, respira em você, se move em você. Você precisa considerar este fato. É um privilégio ter Deus na nossa vida. Os céus dos céus não podem conter o Senhor, mas Ele habita num corpo humano. Irmãos, quem é o Espírito Santo? Eu vou te trazer algumas ideias aqui, seria necessário muito tempo, mas eu vou abreviar. O Espírito Santo é o amigo, meu amigo Espírito Santo. O pastor lá norte-americano, ele escreveu um livro, o Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Muita gente entende que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nada mais do que isso. Nós sabemos quem é Deus Pai, nós sabemos quem é Deus Filho, mas nós não temos ideia ou relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente de despedida. Jesus disse: eu vou para o Pai e não vou deixar você sozinho, eu vou enviar o meu amigo. Agora, se eu não for, ele não pode vir. Então é necessário que eu vá, porque o amigo vai vir. E ele vai ficar com vocês todos os dias. Que privilégio nós sermos a casa do Espírito Santo. Olha só, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é nosso amigo, o Espírito Santo é o sopro de Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o Consolador. É Deus, é o Espírito de Deus habitando em nós. Que grande privilégio. Quero reforçar o convite para o nosso culto hoje, 19h30, culto Palavra e Unção. Nós pregamos aqui a Palavra de Deus e logo após os pastores fazem a unção com óleo. Ungimos a sua cabeça e oramos diretamente com a imposição de mãos sobre a sua vida. Quero te lembrar também da nossa conferência nesse final de semana, nos dias 2 e 3 de março, sábado, 19 horas, domingo, 9h30 da manhã e 19 horas também. Conferência volta às aulas. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amanhã eu retorno. Até amanhã.